Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia para você que me segue aqui no canal Deise Pregadora da Palavra. Vocês estão bem? Eu espero que sim, no nome de Jesus. Que essa semana seja mais uma semana abençoada para a glória e louvor do nome do Senhor. Seja muito bem-vindo a você que junto comigo divulgue e propaga a boa e poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã eu te garanto pela palavra que o Senhor vai falar conosco de uma forma maravilhosa, amém? Vamos comigo no livro de Isaías, no capítulo de número 40, no versículo de número 31, no nome de Jesus, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ai, Jesus, irmãos, eu já tô rindo aqui, porque eu acho que eu vou desmistificar na cabeça de muitos uma história que todo mundo conta, e eu vou te provar. Vamos lá. Eu tenho certeza que todo mundo, quando lê acerca desse texto no livro de Isaías 40, vocês sabem que está falando acerca de um renovo, né, que o nosso Deus está preparando para o povo, né? E aí ele traz uma figura da águia, né, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Aí alguns, né, pegam esse texto e gostam muito de falar uma curiosidade que todo mundo conta, que quando a águia ela está, né, já no período da velhice dela, ela sobe até o mais alto da montanha, entra lá, e lá ela, né, começa a bater o bico contra a pedra, começa a arrancar suas próprias unhas e começa a arrancar as suas próprias penas, mostrando ali a figura de que ela está então se renovando. Presta atenção no que eu disse. Mostrando a figura de que ela está se renovando. Como se ela por conta própria pudesse fazer alguma coisa. Quem me conhece já sabe, por isso que eu tô rindo. Embora essa parte é muito linda e serve até de algo motivacional, né, mostrando que quando você estiver cansada é só você subir, no sentido, né, vamos orar e vamos se reclusa, fica sozinha e você vai renovando as suas forças. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui, ainda que seja belo, é falso. Porque eles trazem essa ilustração baseada numa mitologia grega, que é a fênix, que se renovava o quê? Das cinzas ela se renovava. E embora seja algo motivacional, é muito bonito, aliás, que aonde ninguém dá nada, é dali que você, né, pode ressurgir novamente, é muito lindo. Só que ela não traz uma figura biblicamente falando quando você estuda um pouco sobre as aves. Eu creio que eu disse num vídeo anterior que existem palavras de autoajuda e que são até bons para o ego, mas a Bíblia ela não trata a vida, o cotidiano, as necessidades humanas como quem precisa o tempo todo de uma palavra de autoajuda. Tem um louvor aí, não tô aqui para criticar louvor, eu tô só dando o meu ponto de vista acerca dele, que vai dizer que mensagem negativa não vem do Senhor. Então, como é que eu faço com os outros textos bíblicos que me mostram quando Jesus estava repreendendo uma nação, aliás, quando Deus repreendia uma nação, quando Deus mandava decretos de castigo, de juízo, acerca das cidades que por desobediência receberam aquilo porque mereciam. Então mensagem negativa não vem do Senhor. Então como assim? Então você tá entendendo? Tem muita coisa que nos permeiam, nos rodeiam, que serve de autoajuda, mas biblicamente falando, meus irmãos, não é assim que nós devemos ser guiados, não é assim que a palavra de Deus nos pauta, não é assim. Então, embora a ideia da águia seja assim, muito linda, dela subir, quebrar o bico, mas se você pesquisar com bem atenção, com mais atenção, você vai ver que não procede essa informação. Por quê? Porque eles pegaram isso baseado na mitologia grega da fênix. Como eu disse, que ela, né, ela renasce das cinzas. Quando nós lemos o texto, ele fala uma coisa muito simples. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pronto. Aí ele fala, e subirão com asas como águia. Porque de fato, a águia, ela sobe, em questão de altitude, ela sobe horrores. Ela é muito forte. É a águia. Quando nós olhamos para isso, dentro dessa curiosidade que eu falei, a impressão que dá é que ela se renova. Mas não. Quando você olha para
o conto, né, para essa ilustração, você vai ver que quem está se renovando é ela mesma. Por quê? Porque ela sobe, ela arranca bico e ela faz um monte de coisa. Como é que quebra bico, irmão? Depois como é que come? Como é que arranca a unha? Depois, há um fato que é verdade, isso é verdade. Que quando você vê a águia arrancando as próprias penas, ela está fazendo isso apenas quando ela está vivendo uma parte de muito estresse. E aí sim ela arranca as próprias penas de nervoso. Quando ela está o quê? Nervosa. Ela se automutila. Presta atenção que isso aqui é espiritual. Eu dou risada, irmãos, mas o negócio é sério. Presta atenção. Quando ela está vivendo uma questão de estresse, ela se machuca. Ela se mutila sozinha. E como que eu preciso primeiro me machucar para depois eu receber um renovo? Você vê como que agora as coisas não batem? Ela não precisa se machucar para ser renovada. É só quando ela está num período de estresse que a águia faz isso. Preste atenção no que eu quero dizer. Para que você seja e receba o renovo da parte de Deus, você não precisa se machucar. Eu tenho que sofrer para aprender. Quem te disse isso? Na verdade, os erros do passado servem justamente para você não cometê-los novamente. Mas eu preciso me machucar para me renovar. Quem te disse isso? O texto fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E quem vai renovar é Deus. Eu disse que a águia, ela não se mutila. Ela não faz isso. É só se ela estiver num período de estresse. Ela não se arranca, ela não se machuca. Ela não fica se martirizando a fim de ser renovada. Sabe por quê? Porque a águia, quem cuida dela todos os dias, ela como criatura, é o Criador. Quem cuida de nós todos os dias é Deus. Se for em questão de forças, quem dá força para ela todos os dias, a águia, é Deus. Assim como quem dá forças para nós todos os dias é o nosso Deus. Não é sobre se renovar. Você não faz nada, irmãos. Quem nos renova, quem nos restaura, quem nos restitui é Deus. E até a palavra restituição, ela revela algo muito forte. Porque para eu ser restituída é algo que eu tenho que dar primeiro, ok? Como que eu posso receber uma restituição se eu nunca fiz nenhuma contribuição? Amém? Para que eu seja restituída de algo, foi algo que eu contribuí primeiro. Então tem muita gente que fica querendo receber, e Deus me dá, achando que Jesus é um garçom passando com a bandeja e vê aí o que você quer. O que você quer agora? Não, Jesus não é assim. Jesus não é assim. Eu quero que o Senhor me restitui. Você contribuiu, você deu primeiro, para que Ele então pudesse te restituir, para que Ele então pudesse... O que é restituição? Uma devolução. Devolução do quê? Nós demos alguma coisa a Ele? Se você ler com atenção esse salmo, Isaías capítulo 40, ele vai deixar claro quem foi que deu alguma coisa primeiro, quem foi que o aconselhou, quem foi. Ele considera as nações como um pingo d'água num balde. Tem noção disso? Quem foi que fez alguma coisa? Quem é que se renova? Ninguém se renova. Nós somos renovados por Ele. É por isso que a ideia da águia, além de ser bonita e muito motivacional, só que ela é falsa. Por quê? Porque se eu ficar acreditando que no momento mais doído da minha vida eu tenho que ficar separada, eu tenho que porque é o que disse, ela bate o bico na rocha. Se ela arranca as próprias penas, isso pra mim é mutilação. Isso pra mim é se machucar. E como que alguém vai preferir primeiro se machucar para ser renovada? Não, me responde aí, porque não tem como. Você vê como a mensagem, a palavra de Deus, ela não é sobre mensagens de autoajuda, mas é uma mensagem poderosa que vem do alto para nos ajudar. Desde o vídeo anterior o Senhor pôs isso no meu coração. Nós não estamos aqui para falar, irmãos, aquilo que nós queremos falar. Não é aquilo que nós queremos ouvir, é a necessidade da nossa alma. Porque Jesus, quando olha para nós, Ele vê a necessidade da nossa alma. E Ele está falando nessa manhã, você não precisa se machucar para ser renovada. Você não precisa se automutilar, você não precisa sofrer. Quem faz isso é porque está num período de estresse. Calma, é normal, é comum.
mas o Senhor quer te curar nesta manhã. O Senhor quer nos curar nesta manhã. Entenda isso, irmãos, no nome de Jesus, irmãos e irmãs, inscritos deste canal. Quando eu oro, eu apresento a vida de cada um de vocês, implorando para que o Senhor alcance vocês de uma certa forma. Que o Senhor abençoe, guarde, livre a sua vida desses pensamentos mundanos que diz que, agora mensagem negativa não vem de Deus, porque quem não te viu passar na prova então vai se arrepender. Irmãos, pelo amor de Deus, esse evangelho vingativo, e nós não somos a favor disso. Quando o Senhor quer tratar com a sua igreja, o Senhor trata, porque Ele é Deus, Ele é dono dela. Só que Ele está falando conosco nesta manhã de uma forma mais branda. Não se mutile para que você seja renovado. Não precisa disso. Você entende como essa ideia está errada? É linda, é bonita, mas não é real. Porque não é isso que elas fazem. Elas constantemente são cuidadas pelo Criador. Olha isso, irmãos, pelo amor de Deus, é forte. Nós somos constantemente cuidados pelo nosso Senhor. E se ela é apenas uma criatura e Ele é o Criador para elas, imagina nós que somos seus filhos e Ele é o nosso Pai. O cuidado dele será muito maior. Oh, meus irmãos, os que esperam no Senhor. Olha o que diz o versículo de número 29. O 28 de Isaías 40. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga e não há esquadrinhações no seu entendimento? Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Como é que multiplica alguma coisa que ninguém tem, meus irmãos? Isso é só matemática de Deus. Olha o que ele disse: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós não precisamos sofrer para viver o processo. Mas é o processo, é dolorido, é. Mas olha o que ele diz: nós não precisamos sofrer para viver o processo. Somente confiar em Deus. O segredo todo é esperar no Senhor. E eles vão se renovar. Quem renova é Deus, não somos nós. Presta atenção. Essas sementes no meio da dor vai produzir para nós conforto no solo da adversidade. Olha isso. Essas sementes da dor, tudo isso você está plantando. Lembra do Salmo 126? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltarão sem dúvida consigo trazendo seus manos. Andando e chorando. Eu falei isso uns dias atrás. Sementes da dor vão criar raiz no solo da adversidade. Mas acredite, vai frutificar. O solo está desfavorável, a semente é de dor, mas se você esperar no Senhor, esse Deus é poderoso para cuidar de você dia após dia. Não se esqueça disso, meus irmãos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem renova é Deus. É Deus, é Deus e é Deus. Ele é poderoso para nos levantar, para nos erguer, para nos ativar de novo a chama dentro de nós. Esse é Deus. É o Deus que nós servimos. Você não precisa se machucar. Você não precisa. Você só precisa enfrentar o processo confiando e esperando no Senhor, ainda que tudo esteja difícil e desfavorável. Seja renovado nessa manhã pelo poder da palavra de Deus. Não caia no conto do vigário. Não caia nisso. Fica com a palavra. Fique com a mensagem de Deus. Fique com aquilo que o Senhor falou. Fique apenas com aquilo que o Senhor sabe ao seu respeito. Não importa o que as pessoas têm falado. Não importa o que as pessoas dizem. O que importa é aquilo que Deus sabe ao seu respeito. Quem você é. O Senhor sabe quem você é. Ele sabe do que você precisa. E nesta manhã a palavra é: não precisa se mutilar, se machucar. Quem se machuca a si mesmo é porque está vivendo um período de estresse. O Senhor quebra todo o estresse nessa manhã para a glória do nome dele. Você não precisa disso. O Senhor está aqui
e quer renovar a minha e a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Pega essa palavra, divulga, compartilha. Eu tenho visto alguns amigos, irmãos em Cristo Jesus que têm compartilhado vídeo. Eu não tenho agradecido a todos, mas eu quero dizer aqui nesse vídeo de hoje, muito obrigada pela sua vida. Diaconisa Carolina, Diácono Felipe, alguns irmãos, irmã, Deus abençoe a sua vida, irmã Alessandra, Deus abençoe a sua vida, irmã Vanessa, alguns nomes que vêm na minha mente aqui agora. E Deus abençoe a sua vida. Missionária Cláudia, lá do Perialto, Deus abençoe a tua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Missionária Marinal, Vaninha, filha dela, o pastor José, irmão, esposo, Deus abençoe a sua vida. Obrigada por me ajudar a compartilhar esses vídeos. E você que não é inscrito, se inscreva nesse canal e me ajude a divulgar essa palavra. O Senhor quer renovar a tua vida. O Senhor quer cuidar de você de uma forma que só Ele sabe cuidar. Não se machuque, não se desespere, não se precipite. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Amém? Deus abençoe a tua vida. E muito obrigada por ficar comigo mais um dia para aprender sobre a palavra do Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus.